Boa noite a todos. Nós estamos aqui no nosso estudo de quinta-feira. É a última da série sobre os 7 pecados capitais. E hoje nós vamos falar sobre orgulho. Tudo bem, pastor Guilherme? Tudo bom, graças a Deus. É muito bom a gente poder passar por esses temas, né, tão essenciais e que mexem tanto com a gente. Eu tenho certeza que se você ouviu de coração aberto, alguma coisa desses temas tocou em você. Normalmente todos os temas tocam a gente, né, nessa sequência de pecados. E a de hoje é inescapável. Essa a gente vai falar é, com cuidado, com delicadeza, mas essa envolve cada um de nós. Eu espero que você, eu, possamos falar com humildade e ouvir com humildade sobre esse tema, porque vai exigir o coração aberto mesmo para a gente acolher esse ensinamento com disposição, né, de aprender e de se submeter a Deus. Então, que bom que a gente pode falar do orgulho hoje. Vamos fazer uma oração então, para a gente dar início. Senhor, obrigado, Pai. Queremos te agradecer, te louvar. Chegamos ao final dessa pequena série onde nós falamos aí de pecado, Senhor Deus, da natureza feia, da caída que tenta, Senhor Deus, nos derrubar. Pedimos ao Senhor a tua graça também nessa noite, pedimos a tua direção, que a tua palavra, na medida que nós abrirmos versos da tua palavra, ela fale poderosamente conosco, seja uma semente que frutifique nos nossos corações e nas nossas vidas, na nossa personalidade, no nosso caráter, nas nossas ações, no nosso sacrifício, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos falar então de orgulho, que é um tema difícil, porque ele está por trás de muitas das nossas decisões, emoções, das nossas buscas, e a gente poderia dizer que o orgulho é a sementinha. Os grandes pais da igreja, todo mundo que tratou dessa lista de pecados capitais, eles diziam que esse é o grande pecado. Esse é aquele do qual todos os outros se originam. Por trás de gula, por trás de preguiça, por trás de qualquer desobediência, existe um coraçãozinho que se acha melhor que Deus, que se acha no lugar, na posição de decidir o que é melhor para si e não quero, acho que não, acho que eu vou decidir isso, acho que eu vou falar assim desse jeito, eu vou fazer tal coisa porque eu quero, porque eu acho que é melhor. Então, por trás de todos os outros pecados, existe esse que se chama orgulho. E a gente poderia dizer que ele aparece para a gente lá em Gênesis 3, naquela conversa fatídica da serpente com a mulher, com os seres humanos no jardim. O texto diz que a serpente começa confundindo, né? É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma da árvore do jardim, e a mulher responde, então a serpente confunde um pouco. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, o que motiva a queda, o que motiva essa busca é essa conversa da serpente, de que tem algo que falta, de que Deus é um adversário, de que a gente deve suspeitar de Deus e tomar as nossas próprias decisões, não deve acreditar no que ele falou. A gente deve correr atrás e resolver a nossa própria vida, porque se for esperar em Deus, não vai dar certo. Então, se a gente quer ser como Deus, e isso é algo que está no nosso coração, a gente precisa sair resolvendo as nossas próprias coisas e independente do que Deus falar. É por aí, pastor Chum? Exatamente, né? Eles querem ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus havia dito para eles que eles podiam
se aproveitar de todo aquele jardim do Éden, de toda a criação, menos aquela única árvore. E Satanás os tenta não só pela boca, porque a fruta era deliciosa, ou parecia deliciosa, mas pela possibilidade de se tornarem iguais a Deus em algum aspecto, que era esse de conhecer o bem e do mal. O nome da árvore, né, e do fruto era do conhecimento do bem e do mal. Então, o orgulho, sim, enche os seus corações, eles querem ser iguais a Deus. Em essência, então, o pecado do orgulho é quando nós, seres humanos, queremos dizer que não precisamos de Deus, que nós somos deuses e que nós não precisamos de Deus. De uma certa maneira, quando nós vemos o pecado no mundo, quando vemos esse pecado em particular, esse é um pecado da modernidade, né? Quando o Titanic afundou, né, quando ele foi colocado ali para zarpar, o dono da companhia levantou o punho para o céu e disse: nem Deus afunda esse navio. Tal era a tecnologia empregada, era o que você tinha de mais primoroso na engenharia, na matemática da época. E eles achavam, e eles tinham essa confiança e esse orgulho que eles tinham feito algo colossal, algo divino. E esse espírito moderno, esse espírito de uma fé na ciência, na capacidade humana de resolver todos os problemas. Esse orgulho que está por detrás de você dizer: nós temos a resposta para todos os problemas. Para os problemas psicológicos, para os problemas da fome, de doença. Então, a medicina tem a resposta para tudo, a terapia tem a resposta para tudo. Nós não precisamos de Deus. Nós, seres humanos, conseguimos resolver a vida. E esse orgulho está em todos os âmbitos na modernidade. Então, quando você ah, passa a olhar, a solução está na gente, a solução está em você votar melhor. Então, nós temos o poder de resolver todos os problemas da nossa vida se você vota. Então, há esse orgulho cultural onde você vive mergulhado na ideia de que não precisamos de Deus. E essa raiz de que não precisamos de Deus, nós resolvemos todos os nossos problemas, é algo venenoso que invade aí a alma, né? E por isso, então, o orgulho é um dos pecados que está na raiz de todos os outros. E nesse texto, a gente seguindo esse texto, a gente vê como é que já é o ser humano pós-queda, já com orgulho. É muito interessante, estava lendo um teólogo, ele falando assim, que o fato deles sentirem medo, sentirem vergonha e medo, se esconderem de Deus, já é um resultado do orgulho, no sentido de que eles já estavam imaginando o que Deus ia fazer. Assim, é como se eu já tivesse um Deus imaginário na minha cabeça, e na minha cabeça ele vai me castigar, ele vai me punir, então eu preciso me esconder. Então eu decido por Deus e já tomo a decisão. Algumas coisas na vida cristã são muito assim. Eu pergunto para muita gente quando vem me pedir conselho, eu pergunto: você já falou com Jesus? Já perguntou para Jesus? E a pessoa fala: não, mas é óbvio que Jesus vai responder tal coisa. Bom, mas então deixa ele responder, conversa com ele, dá a ele o papel da divindade, né? Não você, não se coloca nessa cadeira que é perigoso. Bom, mas vamos seguir. Isso vai aparecer em Gênesis de cabo a rabo, na verdade, na Bíblia inteira. O orgulho está por trás de todo esse enredo da nossa rebeldia, né? Aparece Caim e Abel, aparece em Babel, aparece em diversos momentos, diversos episódios. Mas eu quero trazer um específico que é um pouco chocante, mas eu acho que dá para a gente a dimensão da gravidade desse pecado, que para a gente é quase encorajado culturalmente, né? Nossa, eu tenho orgulho de tal coisa, né?
Isso é a gente fala mais tarde, mas é um episódio lá em Deuteronômio 17, em que a lei já havia sido lida, já havia sido estabelecida, e então tem mais uma cláusula que aparece aqui, o julgamento de questões difíceis. Olha que interessante, se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Vocês virão aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. E vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Ponto. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aí que vem a parte pesada. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor, seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Não é algo que a gente queira que aconteça nos dias de hoje. Isso não é para os dias de hoje, mas é uma atenção de como é grave o orgulho para uma sociedade. Aí, no caso, está falando de uma comunidade que precisa se manter unida, né? Nessa comunidade que precisa se manter unida, o orgulhoso ameaça toda a coesão social e toda a vida naquela sociedade e precisa precisa acabar de alguma maneira, né? Isso é só para chamar a nossa atenção de como o orgulho pode ser corrosivo, né, Chum? Numa comunidade, numa família, entre amigos, Uhum. no ambiente de trabalho. O orgulho é o tipo do pecado que a pessoa que é orgulhosa não sente muito, mas as pessoas ao redor, elas acabam sentindo muito mais o peso daquele orgulho no ar. Então, o ambiente fica pesado, até o orgulhoso se torna uma pessoa até insuportável, é difícil de ser engolida. Então, esse pecado, ele é um pecado de comunidade, né? A comunidade, quando você está em família, quando o orgulho é algo que é no âmbito íntimo e pessoal, ela assim envenena a alma, ela põe aquela perspectiva totalmente errada, onde a pessoa se encontra numa posição onde ela não merecia estar, ela se quer se colocar na posição de Deus, mas em sociedade, especialmente, ela acaba sendo destrutiva para os relacionamentos, ela acaba sendo destrutiva para a harmonia das coisas que caminham, né? Então, isso é uma característica desse pecado que alguns outros pecados capitais também têm, mas esse em especial vai ter aí. Tem um texto interessante aqui de Salmos. A primeira coisa, então, que podemos perceber acerca do orgulho, né? Que o orgulho está ligado à mentira. Então ele vai dizer assim no Salmo 40, bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira, né? Então, o orgulho nada mais é do que você ter uma estima pessoal que é mentirosa, uma conceituação pessoal, um olhar para si mesmo de um valor que não está ali. Isso é uma mentira. Então, muitas vezes você tem em épocas de mídia social, onde quanto mais seguidores você tem, mais influente você mais orgulhoso as pessoas tendem a ficar. Isso também pode ser fabricado até quando você paga para comprar seguidores, né? Existe maneiras de burlar isso tudo, mas o orgulho é construído em cima de uma mentira. O diabo tenta
Adão e Eva com uma mentira, e o orgulho é essa mentira que muitas vezes contamos para nós mesmos, dizendo que nós temos um valor superior àquele que realmente temos. Então, é não nos colocarmos no nosso devido lugar, e uma mentira passa a estar ali nesse lugar. Então, o orgulho, em primeiro lugar, ele é essa ideia de uma mentira acerca de si mesmo, mas essa mentira ela vai ser mortal, porque você diz que a graça de Deus não é necessária, né? Porque eu sou autossuficiente, eu não preciso da graça de Deus. Então esse é o aspecto mortal que o orgulho tem em todos nós. Eu queria trazer uma referência também, que eu acho muito boa, que é do C.S. Lewis, nesse livro, O Cristianismo Puro e Simples. Ele tem um capítulo sobre orgulho que chama O Grande Pecado. Eu vou ler só um trechinho. Ele fala que o orgulho ele é competitivo por natureza. Aí ele vai falar que ninguém é orgulhoso de ser rico. É orgulhoso de ser mais rico do que alguém. Ninguém é orgulhoso de ser bonito, é de ser mais bonito do que alguém. Então, o orgulho é competitivo por natureza. E aí ele fala que, diante de Deus, isso é impossível, porque Deus sempre é maior do que a gente. Então, o orgulhoso, para permanecer dentro do seu universo, como o pastor Chum falou, dessa mentira, ele precisa se enganar acerca de Deus. Então, ele está sempre lidando com um Deus imaginário, que não é o Deus de fato. Ele fala, enquanto você for orgulhoso, não poderá conhecer a Deus. E depois ele segue questionando assim, mas que pena, como é que o orgulho se infiltra nos ambientes religiosos? Como é que o orgulho está tão presente nas igrejas, sendo uma coisa tão deplorável? Como é que ele pode estar tão presente entre os religiosos? Porque está muito, né? E aí ele diz o seguinte, olha que interessante. Ele fala sobre que o religioso, para se manter orgulhoso, ele precisa lidar com esse Deus imaginário, né? Então ele fala o seguinte, sempre que nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo, que somos melhores do que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. A prova real de que você está na presença de Deus é que você ou esquece completamente de si, ou se vê como um objeto pequeno e sujo. Ou melhor, o melhor é esquecer-se completamente de si. Então, não faltam igrejas e teologias que fazem as pessoas se sentirem bem com elas mesmas, né? Encorajadas e se sentirem boas e se sentirem muito especiais. E não é isso que a Bíblia nos fala. A Bíblia mistura, né? Nós somos completamente pecadores perdidos e completamente lavados e aceitos por Deus. E isso não deixa nenhum espaço para orgulho. Paulo vai falar isso de diferentes formas sobre a vanglória, né? Às vezes a gente acha essa palavra na Bíblia, não tem espaço para a gente, porque a graça nos constrange, o amor de Deus nos constrange dessa maneira. Então, não sobra espaço para orgulho. Se você se sente superior aos outros, e eu me sinto várias vezes, eu preciso disciplinar meu coração, preciso do Espírito me ensinando. Sempre que eu me sinto bonzinho, bom demais, moralmente superior, eu preciso discernir que é uma voz do inferno que vem, não é Deus me aprovando. Essa mentira, ela que é o orgulho acerca de nós mesmos, ele é um auto-engano, né? O livro de Gálatas coloca da seguinte maneira, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. E ele fala que cada um precisa se examinar, né? Nós vivemos numa era onde cada pessoa fala dos seus direitos a isso, a seu direito de ser feliz, aos seus direitos como cidadão, consumidor, e tem direito para tudo. E os direitos levam as pessoas a entenderem que, por serem valiosos,
têm algo que podem exigir até. Então, essa premissa, esse pensamento quase que dado, dominante na nossa cultura em geral, nos nossos tempos, vem dessa ideia de que nós temos esse valor intrínseco em nós, algo que já é nosso, nós somos valiosos, preciosos, e sendo que, biblicamente falando, o nosso devido lugar é não é em tronos, não é em palácios, em lugares de glória, mas nós estávamos no lamaçal e fomos resgatados. Então, essa ideia de graça, que a salvação ocorreu pela misericórdia de Deus, e nós sim fomos adotados para a sua família, mas nós, o que nós merecíamos de fato era a destruição, o que nós merecíamos era o juízo, o que seria justo, o mais justo seria todos irem para o inferno, isso seria o justo, dada a nossa pecaminosidade, dado o nosso orgulho, dada a nossa constante infidelidade, mas há essa ideia de que nós merecemos, que nós temos direitos, e esse auto-engano geral, ele é algo que está lá permeando todas as pessoas, e eu creio que esse orgulho é algo que é invisível, mas ela paira no ar de uma certa maneira, e ela vai dizer o seguinte, né? Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. E alguns, eu vejo de uma forma muito triste, irmãos em Cristo que falam que quando as coisas não caminham bem na sua vida, as portas não se abrem, a situação fica muito difícil, eles consideram até mesmo tirar a sua própria vida, dizendo que se a coisa não caminhar, a solução melhor seria eu morrer, né? E o que está no fundo ali? É essa ideia de que eu tenho o direito de ser feliz, por que eu não posso ser feliz como as outras pessoas são? E sempre por comparação. E isso leva-os a esse desespero de que até tirar a própria vida seria uma solução melhor do que viver nessa vida de forma infeliz, né? E essa ideia não deixa de ser um orgulho por causa da premissa, eu mereço ser feliz, eu tenho direito de ser feliz. O nosso direito é de sermos condenados, a nossa condição era essa, mas pela misericórdia de Deus, a graça foi derramada. Então, se colocar no seu devido lugar, entender quem nós somos, fazer esse autoexame, nos ajuda a valorizar ainda mais a obra de Jesus Cristo, né? Eu creio que esse é um ponto importante sobre como o orgulho não tem espaço na vida cristã, ou não deveria, né? Você falou muito bem que ele é uma mentira, né? Eu fui no doutor Ricardo essa semana, é pastor Ricardo, mas fui no doutor, e ele me falando sobre como uma das funções do médico, talvez a mais importante, é desenganar o paciente, que é um pouco do que a gente faz aqui também, de desiludir. A gente precisa desiludir, porque desilusão é uma falta de luz. A ilusão é uma falta de luz. Então, desiludir é trazer a luz. Tem um outro trecho crucial para a nossa conversa, que é Tiago 4, que fala de como esse orgulho ele se infiltra na nossa agenda, na nossa conversa, na nossa perspectiva de futuro. Olha o que ele diz. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, essa é a realidade. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau.
Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Você sabe que você não sustenta a sua própria vida. Jesus perguntou: quem pode acrescentar um minuto sequer de vida na sua trajetória? Eu não sustento a minha própria vida. Então, a realidade sobre mim, a verdade desiludida sobre mim, é que eu não passo de uma neblina, a minha vida é curtíssima. Eu apareço num instante, eu logo vou embora, e eu não controlo isso. Então, como é que eu posso dizer que tal coisa vai acontecer e que amanhã eu vou fazer não sei o quê? Então, a gente projeta negócios, a gente vai construindo futuros como se tudo isso dependesse da gente. Um outro trecho antes de eu passar para você, Chum, é 1 Timóteo 6, que Paulo fala direcionado para os ricos, que a gente pode se incluir, tá? Você que me assiste, se inclua. Eu também me incluo. A gente é muito rico. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que é o contrário do orgulho, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. É claro que tem gente que dá, que doa por orgulho. A gente vê isso muito, não só na igreja, como também em religiões como é que fala, Chum? Que tem o kármicas, religiões kármicas, que você precisa pagar uma conta, então a pessoa sai por aí fazendo bondade. Mas é uma outra forma de rejeitar Deus, né? É você tentar demonstrar que você é tão bom, você é tão maravilhoso, que você vai fazer uma bondade dessa. São os piores doadores, são as pessoas mais desligadas na necessidade daquele que vai receber. A gente vê isso até no campo missionário, gente crente da igreja, Uhum, que, eu uhum. quero dar isso aqui para você. Não, não é isso que ela precisa de comida, ela precisa de não sei o quê. Não, mas eu senti de dar não sei o que lá. Então, a gente precisa investigar, discernir nosso coração, porque o orgulho pode estar por trás de muitas coisas bonitas, aparentemente, né? O orgulho, ele na verdade é uma distorção de algo que é bom, né? A ambição, por excelência, é uma coisa boa que Deus coloca na gente. Então, quando você quer fazer algo bom, algo conquistar, trabalhar, isso tudo é algo muito positivo, é algo que Deus se alegra com isso. Mas quando há uma distorção disso, as coisas que acontecem deveriam ser para a glória de Deus. Quando é para minha própria glória, é para minha própria soberba, é para eu dizer que eu sou melhor do que os outros, esse é o ponto dessa distorção que é o próprio orgulho, né? E essa distorção chega a tal ponto que pessoas que acumulam esse nível de orgulho tão alto vão se dizer que são como Deus, né? No fundo, claro que dificilmente alguém pode dizer declarado que ele é Deus. Hoje as pessoas não diriam isso, né? Mas vivem como se fossem, agem como se fossem. Então, esse é o caso dos grandes dominadores e conquistadores, né? Alexandre o Grande, Júlio César. Vejam só aqui um caso em especial, que é o rei de Tiro, né? Que era um rei lá da época bíblica. Tiro era uma nação muito poderosa, tecnologicamente muito avançada, navegadores exímios. E olha só o que a mensagem de Deus para esse rei de Tiro. Visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus. Sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo um homem simples e não um Deus, ainda que pense que no seu coração é como se fosse o coração de Deus, né? Esse orgulho de levarem pessoas mortais, meros mortais, a se considerarem deuses,
levou eles a conquistas sanguinárias que, ao longo da história da humanidade, causaram genocídio, causaram guerras e instabilidades mundiais, porque alguém se eleva e diz: eu sou como o próprio Deus, né? Então, o caso emblemático recente, você tem em Hitler, o, esse cuja soberba levou aí uma nação a uma loucura de se considerarem superiores a qualquer outra nação, etnicamente. Eles achavam, eles tinham a doutrina da pureza ariana como como de superioridade racial até mesmo, né? E eles tiveram que engolir 4 medalhas de ouro de um corredor lá do Alabama negro, que venceu 100 metros, 200, 400 metros e o revezamento na Olimpíada de Munique, né, na capital da Alemanha nazista. O Hitler nem sequer quis cumprimentá-lo. Então, mas de forma muito explícita também, na mesma época, o imperador japonês ali se dizia que ele era o Deus, e o Deus vivo ali na Terra permitia então que nações ali na Ásia fossem conquistadas, genocídios acontecessem, torturas e todo tipo de crimes de guerra. Então, o orgulho leva a uma consequência louca como essa, né? Em nível político global. E é um pouco do que nós vemos nessa pandemia, né? Há muito orgulho, há muito orgulho. Então, há orgulho dos governantes, do governo federal, estadual, há muito orgulho nas pessoas que dão suas opiniões sobre o que é melhor fazer, médicos que têm uma maneira de tratar, outros que têm uma outra maneira de tratar, e está cheio de orgulho no discurso. Isso está levando ao quê? A vida, não a morte, né? Então, em nível grandioso, em nível menor, o orgulho sempre é destrutivo e mortal, né? Ele traz consequências nefastas. E um dos grandes sintomas assim de algum orgulhoso é a incapacidade de falar eu errei, incapacidade de mudar de ideia, incapacidade de avaliar e falar acho que não é por aí, que a gente não vê mesmo na pandemia em lugar nenhum, ninguém falando errei, quer dizer, pouca gente, né? E tem um caso emblemático também, como esse do rei de Tiro, que é Nabucodonosor, que de tão orgulhoso virou bicho. A Bíblia descreve que ele criou pelos e garras como bicho e ficou pastando como gado. É uma cena forte, é uma descrição que a gente nem consegue imaginar o que virou esse homem, que todo cheio da glória da Babilônia, de repente vira boi, né? E vai comer capim. Mas o que é maravilhoso é que Deus deixa ele passar por isso de forma terapêutica, de forma curativa, que não é a mesma coisa que acontece com Belsazar logo em seguida. Opa, escapou aqui, deixa eu voltar. Mas Nabucodonosor, ele depois de passar por esse episódio terrível de animalesco, de se bestializar, a Bíblia fala, ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois, o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Mas, ao fim daqueles dias, isso é Nabucodonosor relatando, eu levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento, então bendisse o Altíssimo. Esse é o gesto, gente, para a cura do orgulho, é levantar os olhos, porque o orgulhoso olha de cima para baixo. Então, para a gente sair do orgulho, a gente precisa olhar de baixo para cima. Especialmente quando a gente está diante de Deus, é a única postura possível, é olhar de baixo para cima. Mas com os outros também, Paulo sugere que a gente considere os outros superiores a nós, ou seja, olhar de baixo para cima. E aí ele vai louvar a Deus e vai terminar dizendo assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos,
ele tem poder para humilhar os orgulhosos. E isso, ele não está falando de forma amarga, como alguém que foi humilhado. Esse é outro indicador para saber se você é orgulhoso ou não. Você gosta de ser humilhado? Porque o que Nabucodonosor está falando é que assim, olha, eu fui salvo por esse Deus que tem poder para humilhar orgulhosos. Eu só estou vivo, meu reinado só foi restituído, restabelecido a mim, porque esse Deus poderoso é capaz de humilhar um coração orgulhoso. Em vez de matar, em vez de destruir, ele humilha. Humilhação, nesse sentido, é maravilhoso, porque devolve a gente a realidade da nossa humanidade. Humanidade vem de humus, terra, barro, pó. Estar humilde, com o coração humilde, é lembrar que somos pó, para o pó nós vamos voltar, e entender a nossa condição de transitoriedade, né? O orgulho é o típico pecado que está no mundo. Nós, cristãos, dizemos que nós fomos resgatados do mundo, nós fomos tirados das trevas em que jaz o mundo e trazidos para a luz. Então, a marca do cristão verdadeiro é a humildade. Então, a primeira bem-aventurança, Jesus fala que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ah, quem é que vai receber o reino dos céus? Quem é que vai entrar no céu? Ele está dizendo. São aqueles que são humildes de espírito. E essa a ideia de que apenas os humildes entrarão no céu é a ideia da salvação pela graça. E é o que não está presente nos publicanos e os fariseus, né? Nos fariseus, e está presente nos publicanos, que eram esses pecadores considerados aí impossíveis de serem redimidos. Então, a parábola em Lucas 18 fala o seguinte, né? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, né? No livro de Mateus, Jesus chega a dizer que as prostitutas têm lugares no reino e não os justos, né? E referindo-se, obviamente, aos fariseus, esses que se justificavam. Na parábola aqui, você percebe que a oração não é para Deus, mas é para si mesmo. Então, numa época onde a, a religiosidade dava ibope, numa época onde ser religioso te dava lugares de honra, isso fazia com que pessoas não buscassem a religião para o propósito que era buscar a Deus, mas como maneiras de se autopromoverem. Isso que aconteceu também com a Igreja Católica a partir da Idade Média, quando há essa oficialização da religião, e para você ter poder, você precisa ocupar cargos religiosos. Isso vai gerar muito orgulho, e a ponto de pessoas que nem sequer eram convertidas tornarem-se importantes líderes da igreja. Olha só que coisa trágica. E eu orgulho ali por detrás dominando toda essa circunstância. Então, a, a, o orgulho, ele pertence a, ao âmbito das trevas, ele tem que ficar de fora dessa nova natureza, desse novo momento que é marcado pelo imerecimento, pela graça. Agora imagina
Jesus conta essa outra parábola, né, você tem um que recebeu um perdão de uma dívida pequena, sei lá, R$ 1.000, e o outro de R$ 10 bilhões. Quem é que vai ser mais grato, né? E por isso que não deveria haver orgulho dentro de nós e ser algo do âmbito das trevas, mas infelizmente o orgulho ele continua, né, penetrando, querendo um espaço dentro de nós. E eu me vejo muitas vezes, me comparando com outras pessoas, eh, com pessoas, né, da minha juventude. Puxa, essa pessoa tinha tanto potencial e só conseguiu atingir isso. Olha para mim, né, e esse tipo de coisa, sabe, esse tipo de orgulho. E nós nos vemos, né, sendo orgulhosos quando a realidade é que o orgulho deveria ser dessa natureza da vida, né, antes de Cristo. E mesmo depois ela continua querendo infiltrar. E pecadores que nós somos, né, nós estamos realmente, ai de nós pecadores, né, nós realmente precisamos cada vez mais do evangelho. Por isso que é importante a gente ouvir sempre o evangelho, por isso que a gente vai para o culto, porque a gente tem essa memória muito curta e qualquer coisinha a gente já fica orgulhoso, e aí a gente precisa, né, ser quebrantado, precisa se arrepender, e a gente vai para o culto, vai para as reuniões, ouve a mensagem da palavra de Deus, lê a palavra, e precisa ser colocado no nosso devido lugar, não é mesmo? Um teste que o C.S. Lewis escreve aqui no livro é assim: perguntar, cada um perguntar para si mesmo: quanto eu me incomodo de que outras pessoas me inferiorizem ou se recusem a me dar atenção, ou dão palpite, ou são condescendentes comigo, ou são exibidas. Quanto isso me incomoda? Esse é o grau do orgulho. É um teste interessante, né? Agora, vamos caminhar para a solução, Pastor Chum. Tenho alguns textos aqui. O primeiro deles é Filipenses 2 e 3. Primeiro, Paulo falando assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, ou seja, ele não precisava se apegar ao fato dele ser Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, não bastou isso. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aí Paulo continua escrevendo aqui, e esse é um tema que volta sempre nas cartas de Paulo, porque Paulo, ao mesmo tempo que ele precisa reafirmar o seu papel como apóstolo, ele também precisa mostrar para as pessoas o que é importante. Então, aqui ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo faz essa entrega, porque ele vai, eu não li para vocês, mas ele vai falar sobre como ele era impecável em relação a todas as coisas religiosas da sua época, tudo que era exigido, a sua linhagem, sua família, o seu zelo em relação à religião, mas isso tudo era lixo para ele, porque o que importava era conhecer a Cristo. Então, esse pensamento, né, tem algumas traduções que falam assim: tenham em vocês o mesmo sentimento
que havia em Cristo Jesus é essa, olha, não me interessa guardar nada que diga respeito a mim mesmo, que me glorifique. Eu não quero nada, não quero saber nada disso. Eu quero que Cristo seja conhecido através de mim. Não interessa do que me chamem, que importância que eu tenha. O que eu quero é que Cristo seja conhecido a partir de mim e que eu experimente esse poder da ressurreição, né? Uma maneira da gente tratar o orgulho no nosso coração é realmente ser humilhado, né? Então, as dificuldades dessa vida, os sofrimentos desta vida, têm um propósito, sim, né? Ele não tem, não é sem sentido, ele tem um propósito, e o propósito é esse, nos humilhar e nos colocar no nosso devido lugar, né? É sondar realmente os nossos corações, como diz Deuteronômio. Ele diz aqui, né, que Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos com a finalidade de humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. Se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome e os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não só de pão viverá, mas de tudo que procede da boca do Senhor, né? É, então, entenda que o sofrimento que acontece nas nossas vidas, alguma humilhação, ela é para sondar o nosso coração. É para que nós saibamos o orgulho que está lá escondido, lá no fundo, e ele precisa vir à tona. A sujeira precisa ser tirada e vai feder, vai machucar, mas para acontecer a limpeza, isso precisa submergir das profundezas lá da nossa alma, né? E um dos instrumentos que existe, que Deus coloca, realmente é o sofrimento, a dor. Então, tudo isso tem um propósito. Momentos de dor são momentos de revisitarmos a nós mesmos, o nosso lugar para com Deus, né? E, e saindo da humilhação, podemos ir para a exaltação. Tiago, capítulo 4, ele fala num versículo muito curto o seguinte: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Nós, seres humanos, fomos criados para coisas grandiosas. Sim, Deus colocou a infinitude dentro dos nossos corações. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos destinados para as coisas grandes, mas o problema é que não as coisas corretas, né? Então, a grandeza para a qual nós somos destinados, ela será manifesta quando recebemos a glória e a exaltação da parte do próprio Deus. E esse é o padrão. Jesus se humilhou, como o texto que o pastor Guilherme coloca, de Filipenses 2, e foi exaltado na sua humilhação, na sua obediência. E esse também é o padrão do cristão. Quem se humilha e serve e se torna o melhor, Jesus já dizia, né? É o maior no reino de Deus. Então, humilhar-se diante do Senhor na prática significa não só ter esse espírito humilde, mas arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas e realmente se sacrificar. E Deus nos exaltará, né? Essa é a promessa. Ele disse que faria o nome de Abraão grande. Ele disse aqui que quem se humilhar na presença dele, ele nos exaltaria. E nós temos essa fome por grandeza, essa fome por coisas gloriosas, porque Deus colocou isso. Só que o pecado, só que a falta da perspectiva da realidade espiritual, das coisas de Deus, da revelação de Deus, nos faz atirar para o lado errado e trazemos a glória para nós mesmos, transformando-a num orgulho. Enquanto que essa fome por grandeza está presente porque Deus nos criou dessa forma, mas a maneira
de sermos exaltados é quando nós servimos ao Senhor, é quando nós lavamos os pés, sendo o melhor, o menor, sendo o menor, é que seremos os maiores no reino de Deus. Amém. Eu separei aqui dois textos. Um é um texto de muitas instruções de Paulo. Eu vou só passar rapidinho em algumas, que é Romanos 12. A gente está acostumado a lembrar dos primeiros versículos, mas ele fala aqui a partir do versículo 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Depois ele vai falar sobre como somos membros uns dos outros, cada um tem o seu papel, devemos trabalhar, como o pastor Chum falou, arregaçar as mangas e fazer tudo com alegria para o Senhor. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Vai dar várias instruções e também falar aqui, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Essa solidariedade com os humildes é outra disciplina interessante da gente exercer, do nosso olho estar atento, cuidadoso, para olhar para o humilde. Quem é aquele que não aparece? Quem é aquele que não chama atenção? Deixa eu ir ver o que é, como é que é o universo dele, deixa eu experimentar, viver ao lado dele, para conhecer como é que é isso. Então, é uma disciplina boa. Agora, por fim, a que mais me toca, eu falei para vocês no nosso último encontro sobre inveja, eu falei de um retiro que eu fiz, que eu pedi para Deus me tratar acerca da inveja, e ele me deu esse salmo, que se tornou assim o salmo da minha vida. Eu não largo dele, que é o Salmo 131, que eu só posso orar pela fé, porque as afirmações daqui são muito ousadas. Olha o que diz esse salmo: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aí também um outro antídoto para o orgulho é esperar no Senhor. Eu posso ser humilhado, eu posso ficar, não receber o que eu achava que devia, mas eu espero. Eu não desejo coisas grandiosas demais para mim, eu não vou atrás de coisas muito maravilhosas, mas eu espero. Se um dia Deus quiser me exaltar, se um dia Ele quiser me colocar aqui ou ali, eu espero. É um outro antídoto. Eu sugiro a vocês, tanto Romanos 12, lê com calma, que aqui eu passei muito rapidinho. Paulo dá muitas instruções, especialmente para não responder o mal com o mal, mas com o bem. Então, Romanos 12 e Salmo 131 são antídotos para esse veneno que a gente carrega dentro do coração. É isso aí. Irmãos, infelizmente hoje nós não vamos conseguir responder as perguntas, porque a nossa live, ela na verdade foi gravada, né? Não está sendo propriamente uma live, mas foi uma gravação. Eu tenho certeza que vocês têm muitas perguntas. Se vocês o fizerem no WhatsApp, por texto mesmo, nós iremos responder para todos vocês, né? Então, nós encerramos aqui a nossa série sobre os 7 pecados capitais. Tratamos dos pecados para exaltar a graça, né? É importante termos a noção do pecado para entendermos a noção do perdão, e queremos não levá-los a um espírito de derrota,
das pessoas realmente se sentirem aquele peso, né, porque não conseguem superar o pecado em nossas vidas, mas entender que a graça de Jesus Cristo já nos perdoou. Sim, o pecado é feio, sim, o pecado é horrível, mas o perdão de Cristo já aconteceu em nossas vidas de uma vez por todas, né? E nós só poderemos vencer cada um desses pecados na medida que entendermos que nós já fomos perdoados de tudo isso e a nossa gratidão superar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa fome por comida, e todos os outros pecados que nós já mencionamos aqui. Quando a nossa gratidão superar todos os pecados, todo o nosso egoísmo, é que nós poderemos sim viver essa vida plena no Espírito Santo, em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar para encerrar? Vamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa na lama, não nos deixa desorientados, perdidos. O teu amor, a tua graça nos resgatam, nos limpam, nos colocam à mesa e nos dão nova identidade como filhos, como herdeiros. Nós só podemos te glorificar e te agradecer pelo tamanho, pela dimensão da tua graça, por esse amor constrangedor que encontra-nos na nossa sujeira e nos abraça. Então, eu te peço, Senhor, que aquilo que nós falamos, tudo que já foi apresentado, encontre solo fértil no coração, no nosso coração, o coração dos meus irmãos, Amém. para que haja cura, restauração, reconciliação, conversão novamente ao teu amor. Nós te pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito tenha livre acesso nos nossos corações para nos trazer a sanidade, para nos desiludir e trazer a tua luz. Nós te amamos, te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau.